Agradeço o convite para poder fazer esta apresentação. É uma honra poder estar aqui convosco e cumprimento o Sr. Professor e todos os membros da assistência. O objetivo hoje é falar um pouco então sobre as ondas eletromagnéticas que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, alguma das tecnologias principais e efeitos que podem vir a ter. O sumário da apresentação que vou falar é sobre o que são as ondas eletromagnéticas, os elementos que recebem essas ondas e as emitem, que são antenas. Depois falar dos limites de exposição desses campos e alguns efeitos na saúde e depois as referências. As ondas eletromagnéticas têm um largo espectro que vão desde o que chamamos a corrente contínua, que são ondas que não variam no tempo, até a parte alternada, que pode variar de forma mais lenta ou mais rápida, e dividem-se em dois tipos de ondas, as que designamos ondas não ionizantes e ondas ionizantes. As ondas não ionizantes são as ondas que não têm energia necessária para arrancar um elétron a um átomo. E por sua vez, as ondas ionizantes, essas já têm energia suficiente para fazer arrancar um elétron a um átomo. Entre elas, que devem conhecer melhor as ondas ionizantes, temos o raio-x, os raios gama e os raios cósmicos, que provocam efeitos na saúde. As não ionizantes são usadas, por exemplo, para as telecomunicações, a própria radiação solar, desde que não estejamos no espectro dos ultravioleta, estão classificadas então na classe de não ionizantes. E nós utilizamos no nosso dia-a-dia muitos equipamentos que fazem uso, então, precisamente, dessas ondas não ionizantes. É disso que vamos falar um pouco. No caso, então, das ondas não ionizantes, elas podem ter dois tipos de efeitos. Efeitos não térmicos, vamos falar um pouco sobre isso, e efeitos térmicos. Efeitos térmicos é o que talvez a grande parte de nós tenhamos numa aplicação clássica na nossa cozinha, que é um forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas destina-se a aquecer comida, ou seja, efeitos térmicos. No caso dos efeitos não térmicos, nós temos, por exemplo, a utilização de antenas de telecomunicações usadas nos telemóveis e nas estações base. Temos depois a utilização, por exemplo, nos routers, a comunicação espacial com antenas parabólicas e depois, por exemplo, os nossos telemóveis e os telefones sem fios que muitos de nós temos em casa. É tudo exemplos de aplicações então deste tipo de ondas. As antenas são os elementos que fazem a comunicação e a radiação e a recepção precisamente dessas ondas. No caso de uma antena típica, isto é o diagrama de radiação da antena, ou seja, a zona
da antena onde é emitida a energia fornecida à nossa antena, em que ela pode ter uma emissão maior numa direção do que noutra direção. E nós temos ali um diagrama de radiação no plano horizontal e este outro no plano vertical. Ou seja, no caso de uma antena vertical, ela, além de emitir no plano horizontal, emite depois no plano vertical. Por exemplo, aqui temos um exemplo de radiação de uma antena típica e, novamente, o plano horizontal e o plano vertical. O que mostra que, por exemplo, no caso específico desta antena, ela emite também para cima e para baixo. O que, em alguns casos, pode afetar, no caso de colocarmos a antena, por exemplo, no cimo de um prédio. Isto significa que a parte de cima do prédio fica exposto a esta componente espectral e de densidade de radiação a afetar os moradores do prédio e não apenas a enviar depois para o espaço. Por exemplo, aqui temos o exemplo de uma antena de estação base e a radiação principal, que neste caso é na vertical, mas temos sempre alguma parte dessa radiação que vai para a parte de baixo e dependendo depois da distância nós podemos estar expostos a maior ou menor radiação. A mostrar aqui um simples mapa, neste caso das antenas de um dos operadores aqui em Santarém, em que normalmente a instalação das estações base não é sujeita a uma consulta pública e as câmaras não informam o público da instalação das antenas de espaço na sua vizinhança. É algo que eventualmente deveria ser reconsiderado, porque essas antenas têm alguns efeitos na saúde que iremos falar a seguir. Considerando o caso típico de uma antena, a uma distância de um receptor X metros, ela emite mais numa determinada direção e há uma fórmula que nos relaciona a potência captada pela antena de recepção a uma distância D, em função da potência emitida e dos ganhos da respectiva antena e da frequência de operação, ou seja, de qual é a faixa de frequências que está a ser utilizada. E podemos, por exemplo, depois expressar o campo eletromagnético a uma distância x, aqui por esta fórmula que nos permite calcular, e alguns exemplos de valores de campo e o correspondente em densidade de potência, neste caso em miliwatts por metro quadrado, e a conversão depois para volts por metro. Volts por metro é depois a diferença de potencial que temos a uma distância de 1 metro, que a antena provoca a uma distância x. Os vários tipos de serviços de telecomunicações que podemos ter a operar, aqui temos uma tabela que mostra de grande parte dos serviços de telecomunicações, desde a banda de rádio FM,
as várias bandas dos telemóveis e, por exemplo, aqui podemos ver já, além das bandas dos telemóveis, por exemplo, o Wi-Fi, que os routers utilizam, o Bluetooth e já a geração então de 5G temos a funcionar em Portugal, que as operadoras fazem bastante publicidade a isso, porque permite efetuar comunicações com uma velocidade maior e uma maior largura de banda. A fim de podermos ter uma ideia da radiação que temos e que estamos expostos atualmente, por exemplo, nas nossas casas, ou na rua, ou nos locais públicos, nós temos que fazer medições. E para isso precisamos de usar equipamentos próprios. Eu trago-vos aqui alguns dos equipamentos, nomeadamente aquela sonda da Wave Control, que tem aquela antena vertical que permite medir a intensidade de campo que temos aqui neste ambiente, e depois uns outros equipamentos que irei mostrar depois mais para o fim, que nos permitem ver qual é a componente em frequência de cada uma dessas ondas. E isso é feito utilizando equipamentos que se designam analisadores de espectro. Tenho aqui um deles para depois vos fazer essa demonstração. Mais alguma informação relativa a alguns dos equipamentos que utilizamos, como por exemplo os monitores de bebê, os telefones sem fios, o Wi-Fi, o Bluetooth e alguns dos periféricos de computador, e as potências postas em jogo, por exemplo, nos telefones móveis, consoante a respectiva faixa de comunicação da banda dos 900 ou dos 1800, em que a banda dos 900 é designada a banda de GSM, que foi das primeiras gerações. A de 1800 é já a do 4G, do 3 e 4G. Uma das aplicações que referi que costumamos ter em casa para fazer o aquecimento de comida, as frequências utilizadas por esses equipamentos, em que, no caso da utilização doméstica, um forno de micro-ondas funciona em 2.4 GHz, essa frequência é muito próxima, por exemplo, do Bluetooth e da banda do Wi-Fi. Utiliza as mesmas frequências. O 5G, como já foi referido, permite velocidades de comunicação bem mais rápidas. É isso que está a ser implementado em todo o país, e não só, pelos vários países do mundo. As operadoras estão em força a fazer essa alteração, e temos as faixas de frequência que são utilizadas, por exemplo, aqui na Europa, e no futuro as maiores faixas de frequências já em 24 e depois que vão até cerca de 50 GHz. Há algumas que vão precisamente a cerca de 40 e 50 GHz. Isto significa que cada vez há maior utilização das ondas eletromagnéticas
em diversas aplicações. Por exemplo, para vos mostrar o aspecto de uma das novas antenas, neste caso das antenas de 5G, que são compostas não apenas por uma antena, mas é um agregado de várias antenas que vemos ali distribuídas. Isso permite o desvio do feixe principal de emissão da antena numa direção que nós escolhemos e concentrar toda a energia num foco principal. É mais ou menos como quando nós, usando uma lupa, em que se estivermos expostos ao sol, não nos queimamos, mas se pusermos uma lupa e focarmos num ponto, a mesma energia do sol pode, precisamente, depois nos queimar. Essas antenas, elas fazem um varrimento do feixe à procura depois dos clientes, os vários telemóveis forem dos clientes, e concentram depois o feixe de energia, precisamente, nessa direção para permitir a melhor comunicação. Esta antena aqui mostrada é do fabricante Ericsson, é um modelo ER de 6488, que tem uma capacidade de concentração do feixe designada pelo fabricante de 77 dBm. Isto é a unidade de potência, mas numa escala logarítmica, que passando para unidades normais, isto é cerca de 50 kW de energia que estão a concentrar num feixe. E, por exemplo, a uma distância de 100 metros da respectiva antena, nós temos um campo elétrico de 12,25 volts, mas a 20 metros de distância temos já um campo elétrico de 61,3 volts. Para esta antena em concreto. Outras aplicações que temos é o caso dos telemóveis, que têm várias antenas, consoante os vários modos de comunicação. Por exemplo, temos os auscultadores sem fios, que as pessoas colocam nos ouvidos e que comunicam por Bluetooth. Isso é radiação à mesma. Tudo o que seja sem fios comunica por meio de ondas. Por exemplo, um computador portátil, um simples router, e as intensidades de radiação medidas em vários pontos aqui deste senhor, ao utilizar o telemóvel, a intensidade de radiação em vários pontos do corpo. E depois iremos ver o que dizem os limites legais da intensidade de radiação. Por exemplo, outro caso em que temos um exemplo de utilização dos auscultadores sem fios. Não se importa que eu interrompa? Sim, sim. No anterior slide, pode pôr? Sim. Aí à direita tem essa intensidade 133.400. Porquê? Porquê é que é tão alta? Aí mesmo. Esta aqui? Sim. O que é que está aí? Aqui deve ter um router. Pronto. É este equipamento. Ok. É um router sem fios. Achaste? Sim, sim, sim. Foi curiosidade. Claro, claro. Sim, fazem bem perguntar, claro. Ora, aqui nós temos a intensidade nos vários pontos do corpo. No caso de uma comunicação por Bluetooth, em que o telemóvel
está na perna e a utilização dos ajustadores, ou o outro caso em que temos há mesmo o telemóvel na perna e um relógio para medição, por exemplo, dos sinais de ritmo cardíaco, etc. Também é bastante vulgar hoje em dia, especialmente entre os desportistas, para registarem a evolução do seu treino. Consoante a distância, por exemplo, entre um router e um telefone ou um computador portátil, nós vemos que a intensidade é máxima perto e vai diminuindo em função da distância. Ou seja, quanto maior for a distância, menor vai ser a intensidade do campo. Porque, como foi mostrado num slide anterior, a intensidade é inversamente proporcional à distância, porque vem a dividir pela distância. Pronto, vemos aqui os casos em que temos uma comunicação entre um computador portátil e um router e entre um telemóvel a distância, que neste caso, à estação base. A comunicação, por exemplo, do telemóvel com uma estação base, ela não é feita de forma contínua. Ela é feita em função do tempo. E, nomeadamente, é normalizada um tempo de transmissão e apenas durante parte do tempo é que o nosso telemóvel está a emitir. Isto significa que este tipo de comunicação é feita por impulsos em que durante parte do tempo não estamos a emitir radiação. Por exemplo, aqui temos um exemplo de evolução do campo elétrico captado por uma antena de um telemóvel em função dos vários passos ao efetuarmos uma chamada, em que temos o telefone em stand-by, depois quando ele começa a fazer a comunicação e o toque, é quando a intensidade é máxima, depois temos o estabelecimento da respectiva chamada, a intensidade depois baixa, consoante a comunicação, isso vai variando ao longo do tempo, até que depois temos o fim da chamada e o telemóvel então deixa de emitir de forma contínua. Emite apenas depois de X em X tempo a informar as estações base mais próximas onde está. Isto para que o sistema de comunicações consiga identificar em que local é que o telemóvel está para poder dirigir a chamada para a estação base que estiver mais perto dele. Por exemplo, aqui vemos a evolução da intensidade de campo ao longo de uma comunicação GSM, em que inicialmente nós temos o estabelecimento da respectiva chamada, depois a comunicação, em que o valor do campo é mais baixo. Se expandirmos esta zona, vemos que isto é mais ou menos constante. E se expandirmos ainda mais, vemos que há comunicação apenas aqui durante um curto espaço de tempo. E depois, grande parte do tempo, do equipamento não se encontra a transmitir nada. O que significa que a relação entre o valor de pico e o valor médio, e depois iremos ver a importância disso, é à volta de 8 vezes.
Significa que, em termos médios, o pico está 8 vezes acima. Ao longo do tempo, as comunicações têm vindo a evoluir e vemos cada vez mais intensidade de radiação em diversas frequências, desde os anos 50, anos 80 e em 2010. As intensidades de radiação que estávamos expostos antes da era das comunicações está aqui mais abaixo. Desde que a evolução das comunicações tem vindo a crescer cada vez mais, nós vemos uma multiplicação dessa potência, mas isto é numa escala logarítmica. Significa que atualmente nós temos níveis de radiação no nosso ambiente que são da ordem de vários bilhões de vezes superiores aos que existiam, por exemplo, em 1900. E a vida evoluiu sem estas radiações. E nos últimos anos, por exemplo, nos últimos 20 a 30 anos, com a explosão das telecomunicações e dos telemóveis, as intensidades de radiação têm subido exponencialmente. E com o 5G ainda vai aumentar mais, porque os planos são de espalhar mais estações base, porque como as frequências são mais altas, a energia dissipa-se mais rapidamente e precisamos de colocar mais antenas. E fala-se em colocar uma antena em cada poste de iluminação elétrica em frente às casas, pelas ruas. O que vai ainda expor mais toda a população a estes efeitos. Ora, e quem é que regula estas radiações? Ora, as entidades internacionais envolvidas é estas entidades, o ICNIRP, a Organização Mundial de Saúde, o Instituto do I3S e o IARC, que é uma subentidade da Organização Mundial de Saúde. E eles definiram em 98 uns limites máximos de radiação, dependendo se é para uso profissional ou para o público em geral, ou seja, para o público em geral, esta parte está amarela. Isto foi revisto em 2020, esses níveis, e esses níveis vêm dados em função da frequência. Mas este patamar aqui na faixa maior, onde temos a maior utilização dos equipamentos de telecomunicações, estando à volta dos 31 volts por metro, e acima, depois dos 2 GHz, é de cerca de 61 volts por metro. E essa mesma informação nós conseguimos encontrar na DGS, a Direção-Geral de Saúde, em que vemos, precisamente, em função da faixa de frequências, a intensidade de campo elétrico, além do campo magnético, e a densidade de potência, que vai de 2 a 10 watts por metro quadrado. Isto são os limites legais a que as operadoras e os sistemas de telecomunicações precisam de não exceder estes limites legais. Esses limites funcionam de forma diferente em função dos países. Há países em que os limites são um pouco mais acima, como por exemplo os Estados Unidos,
nós estamos aqui nos 100%, mas há outros países em que conseguem funcionar com limites cerca de 100 a 50 vezes abaixo. E, de certeza, nesses países, como por exemplo a Suíça, utilizam telemóveis, utilizam routers, utilizam sistemas de telecomunicações, mas definiram os patamares máximos da intensidade da radiação em valores muito mais baixos do que nós temos, por exemplo, em Portugal. Cada país pode decidir isso. Algumas resoluções internacionais importantes. Uma delas feita pelo Conselho da Europa em 2011, a Resolução 1815, em que eles falam precisamente dos níveis de radiação e recomendam a redução desses níveis, especialmente em ambiente fechado, para cerca de 0,6 volts por metro. O limite de radiação, pelas normas, é de 61 volts. Ou seja, isto é um fator de 100 vezes abaixo. Mas há países que funcionam com esses níveis, como por exemplo a Suíça. E a médio prazo reduzir para 0,2 de volts por metro. Em 2011, a Organização Mundial de Saúde classificou os campos eletromagnéticos como potencialmente cancerígenos e colocou na categoria 2B. Esta categoria, o que é que significa? É a mesma categoria onde está, por exemplo, o pesticida, o DDT, que foi banido, por exemplo, a gasolina com chumbo, o papilomavírus, entre outros, como por exemplo os gases de combustão dos veículos automóveis. Está exatamente aí nesse mesmo patamar. Em 2012, há um relatório que foi feito por um grupo de cientistas que se designou de Bioiniciativa, que recomenda, com base nas conclusões de 1800 estudos internacionais, os perigos das radiações e recomendou a redução, precisamente desses níveis, para 0,3 de 0,3 a 0,05 volts por metro. Ou seja, é uma redução face às normas de pelo menos de 1000 vezes abaixo. Agora, interessa perceber depois o porquê disto. Ainda algumas expedições internacionais, em 2015, um grupo de 190 cientistas de 36 países enviou uma petição à Organização Mundial de Saúde e à ONU para baixarem os níveis de radiação a nível mundial. E ainda agora, no mês passado, em 2024, há uma outra petição, precisamente às mesmas entidades e ao Conselho da Europa e aos governos, para baixarem precisamente das radiações. E esta outra petição conta já com 305 mil assinaturas de cientistas, de médicos, de cidadãos e organizações ambientais. Ainda um outro facto. Por exemplo, ouviram falar do Dieselgate. Foi um escândalo provocado pelo Volkswagen nos seus motores diesel, em que, quando o carro estava em teste, automaticamente o carro detectava que estava a ser testado e reduzia os níveis de radiação para que cumprisse as normas. Mas isso foi uma grande fraude.
Aqui nos telemóveis passa-se exatamente a mesma coisa. Há um site que divulgou precisamente dessa informação, que chamou de PhoneGate, em que uma organização estatal em França testou 379 telemóveis diferentes, a ver se eles estavam segundo as normas que o fabricante licenciou o respectivo equipamento. Ora, 9 em 10 excedem os limites de segurança. E esta informação apenas foi divulgada, porque eles não queriam divulgar isso, por ordem do tribunal. Quando se soube do estudo, eles não queriam divulgar o resultado dele. Isto foi depois divulgado em 2017. Isto levou a que, por exemplo, aí no mesmo site, eles denunciem um conjunto de equipamentos que excedem os limites de radiação e que foram retirados de mercado por isso. Ou então precisaram de levar alterações ou de software ou de hardware para que passassem a cumprir com os limites para os quais foram licenciados. E aqui temos um conjunto de fabricantes para os quais os seus equipamentos excederam as normas. Atualmente há cerca de 54 modelos que foram banidos em França, ou seja, foram proibidos de serem vendidos, de vários equipamentos. E se calhar alguns dos equipamentos que vocês utilizam como telemóveis são destes fabricantes. Entre eles estão precisamente os maiores fabricantes, como por exemplo a Apple e a Samsung. Os que estão a azul é que são as marcas mais conhecidas. Mas os que estão a azul são as mais conhecidas ou são as mais perigosas? Não é. Isto aqui é azul apenas quer dizer que isto tem depois o link para o site da respectiva marca. É apenas isso. Ora, agora vamos começar a falar dos efeitos. Vimos até agora as várias tecnologias que existem. Os efeitos que podem ter têm sido estudados pelos cientistas ao longo dos anos. Há cada vez mais estudos que mostram que há efeitos que não deviam de existir e que podem prejudicar os utilizadores. E, por exemplo, este é são dois artigos que estudaram qual é a intensidade de radiação de um campo eletromagnético de forma a conseguir provocar efeitos biológicos. E, por exemplo, nós temos a forma de calcular a intensidade de campo elétrico consoante nós temos ondas contínuas, ondas por pulsos, o caso dos telemóveis e das comunicações digitais, por exemplo, o Bluetooth, o Wi-Fi, tudo isso, são sempre ondas por pulsos. E, consoante nós temos ondas pulsadas ou não, nós temos as intensidades de campo a partir da qual se verificam efeitos biológicos. E podem ir até cerca... Olha, isto é uma escala logarítmica, mas isto significa que é cerca de 100 milivolts, ou seja, de 0,1 volt até cerca de, por exemplo, dos 10 ou até mais aqui, neste caso, de vários volts. A questão é
o limite mínimo em que isso começa a acontecer. E como as normas, os valores máximos estão, e refiro novamente, nos 61 volts por metro, e para frequências mais baixas, em 31 volts por metro, nós observamos efeitos a partir de 0,1 volts por metro. E porquê é que observamos esses efeitos? Esses efeitos é porque as células, a membrana que envolve as células, tem na sua fronteira um conjunto de canais que permitem a comunicação dos nutrientes para dentro da célula e para fora. Alguns desses canais designam-se por canais VGCC, ou Voltage Gated Calcium Channels, que são canais de cálcio ativados por uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial em células em descanso anda entre os menos 90 a cerca de menos de 70 milivolts, o que significa que um campo elétrico, por exemplo, de 100 milivolts, claramente consegue ativar estes canais por meio das bombas de potássio-cálcio. E, ao ativar estes canais, os canais abrem e deixam entrar um fluxo de íons de cálcio dentro da célula. Entrar íons de cálcio não é nada de fora do normal, exceto de quando é em excesso. Em excesso, esse fluxo de íons de cálcio, ao combinar-se com o óxido nítrico, provoca a geração também de superóxido, e o conjunto aqui destes dois dá esta molécula de perionitride. Eu nem sei bem o nome em português, mas esta molécula é muito má para o núcleo da célula e para vários tecidos e pode provocar danos no DNA. Porque ela tem um tempo de duração bastante longo, não é um tempo de duração curto como as duas anteriores, mas a combinação dessas duas é que dá esta. E essa dura bastante tempo e pode fazer bastantes danos no interior das células. E bastam campos de ordem de dezenas de milivolts para ativar esses canais. E tudo o que seja em excesso provoca depois a geração dos designados produtos reativo óxido específicos, em que 92,5% dos estudos reportam esses efeitos precisamente devido à radiação eletromagnética. Alguns desses oxidantes, ora, aqui nós temos de grande parte deles e os estudos que mostram os efeitos biológicos depois desses oxidantes devido aos campos eletromagnéticos. Por exemplo, um estudo feito em 2004, isto foi financiado pela comunidade, era o projeto Reflex, em que se destinava a avaliar os riscos dos campos eletromagnéticos, em que expuseram
o núcleo de uma célula, a radiação de gama é de 0,5 giga. Isto é equivalente a 1600 raios-x ao peito. É a mesma intensidade de radiação. E vemos a fragmentação do núcleo devido a essa radiação ionizante. E depois expuseram uma amostra similar durante 24 horas com o telemóvel, com um índice de radiação dentro das normas, porque o SAR que os telemóveis podem ser licenciados vai até 2 watts por quilograma, e viram o mesmo tipo de efeito de fragmentação do núcleo da célula devido à radiação não ionizante. Um outro estudo feito mais recentemente, em que demorou 10 anos, isto com ratos, em laboratório, 30 milhões de dólares, feito pelo exército americano. O resultado do respectivo estudo, em que expuseram os ratinhos a radiação similar à dos telemóveis e da utilização dos telemóveis, e verificaram evidências claras de cancros no coração e no cérebro. Este mesmo estudo foi já reproduzido por 2 vezes no Instituto Ramazotti, em Itália. Portanto, aqui vemos as gaiolas dos ratinhos e os resultados obtidos que coincidem com os anteriores. E um dos pilares da evolução da ciência é nós conseguirmos replicar o que outros cientistas fazem. É assim que depois que a ciência avança. Ora, isto é uma prova que as radiações eletromagnéticas podem provocar cancro. O estudo foi feito em ratos, mas há imensos estudos de saúde que são feitos inicialmente em ratos e noutros animais. E apenas após esses primeiros testes é que se passa depois para os testes em seres humanos. Por exemplo, aqui um outro estudo que mostra o efeito em células de ratos, neste caso do cérebro, e a quebra de uma barreira fundamental do corpo, que é a barreira entre o sangue e o cérebro, em que serve precisamente para proteger os neurónios de, por exemplo, de infecções e de outros elementos nocivos ao cérebro. E os campos eletromagnéticos, dentro das normas, provocam a quebra dessa barreira, com depois a consequente evolução no estado de saúde do paciente. Outros efeitos à mesma em ratinhos, neste caso em recém-nascidos, em que mostram a diferença de um rato não exposto relativamente ao cérebro de um exposto, e mais outros efeitos, neste caso, da exposição com ratos, de consoante utilizamos ondas contínuas ou ondas pulsadas. E o caso de ondas pulsadas é muito mais nocivo do que a utilização de ondas contínuas.
Ondas contínuas é o caso, por exemplo, das comunicações de FM, por exemplo, de rádio, em que a onda é contínua na sua amplitude. Enquanto nas comunicações digitais, nós temos precisamente este tipo de pulsos. E é muito mais nocivo depois para a saúde. Depois temos aqui um conjunto de riscos identificados por estudos internacionais, desde riscos neurológicos, imunitários, cardiovasculares, etc. Incluindo o DNA e efeitos, por exemplo, de cancro. Esses efeitos, eles dependem do nível de radiação, em que podemos ver, consoante os níveis de radiação, os vários efeitos que temos, entre eles, por exemplo, aqui, a quebra da barreira do sangue-cérebro. E os limites em vigor nos vários países. Por exemplo, um outro estudo apresentado, neste caso isto foi em 2001, com várias pessoas, em que foram avaliar as queixas e os sintomas de saúde de várias pessoas, de consoante a distância a uma antena de uma estação base. E quanto menor a distância, mais queixas havia. Por exemplo, um outro estudo, neste caso feito no Brasil, em Belo Horizonte, em 2011, em que reuniram os dados de 7.191 mortes por cancro e foram correlacionar isso dessa população da cidade com a distância a que viviam da estação base. E a correlação foi esta. Quanto menor for a distância, maior incidência há. O que significa que quem vive perto de estações base tem um risco maior do que quem viva a uma distância superior. Neste caso, isto começa a ficar mais ou menos estável e próximo da incidência nacional, acima dos 700, 800 metros de distância. Ainda mais outros dados, neste caso, isto na Índia, em que existiu um prédio onde vários operadores instalaram as antenas de serviço e o prédio em frente, a intensidade do campo incidia em grande parte em alguns andares do prédio em frente, porque era mais alto, e verificou o caso de vários casos de cancro em pessoas que viviam precisamente nesses andares. Se é coincidência ou não. Outros casos, estes que até agora eram bastante raros, é o caso de jovens a desenvolver cancro nos seios, ainda bastante jovens, o que já é um caso raro, mas depois ainda mais raro é a localização exata dos focos desse cancro, que coincidia com o local onde costumavam pôr o telemóvel. Quem gosta de guardar o telemóvel, por exemplo, no bolso do peito, isto é um risco. Por exemplo, aqui o caso de uma jovem,
uma jovem de 21 anos em que o telemóvel coincidia exatamente no sítio onde ela depois veio a desenvolver precisamente os focos de cancro. Ainda mais alguns outros estudos, por exemplo, este na Alemanha, com vários voluntários, em que foram testar vários hormonas e os resultados vieram alterados precisamente devido à proximidade de uma estação base em que ele estava. Ainda pensar um pouco nos mais novos, em que a intensidade de campo no cérebro de uma criança, como está menos desenvolvido e tem uma quantidade de água maior do que um cérebro de um adulto, além do adulto já ter depois o osso da parede muito mais definido, a intensidade de radiação penetra muito mais no cérebro de uma criança do que de um adulto. E nós temos possíveis formas de exposição, por exemplo, dos mais novos, aqui de bebés, a começar pelos monitores de bebê, que vários pais utilizam para vigiar, mas isto estão a expor os seus filhos a radiação desnecessária. E os efeitos de radiação são efeitos cumulativos. Eles vão se acumulando ao longo do tempo. E quando a pessoa é mais nova, esses efeitos depois vão evoluir durante mais tempo. E temos aqui uma série de elementos que emitem radiação, como, por exemplo, os contadores inteligentes, que, por exemplo, os fornecedores de energia estão a substituir, que fazem comunicação, por exemplo, da leitura à distância, e assim já não precisam de ir ler o consumo de energia à casa das pessoas. De facto, é cómodo, mas é mais uma forma de radiação, especialmente se estiver perto, por exemplo, do quarto onde uma pessoa dorme. E a água aí? A água também está aí a água? Sim, há contadores inteligentes para a água. Isso também é precisamente da evolução. É a luz, o gás e a água. É passar tudo a utilizar precisamente contadores inteligentes. Em alguns países, a maior parte já está assim. Como, por exemplo, nos Estados Unidos. Ao utilizar o equipamento móvel, pronto, nós temos vários riscos. Ora, aqui fala novamente da barreira do sangue-cérebro, o risco para os olhos, o risco depois para o ouvido e as outras glândulas que nós temos, como por exemplo as glândulas de saliva, que estão precisamente aqui nesta zona, e mesmo depois a tireoide. Exatamente. Uma cientista, há uns anos, fez uma experiência muito simples. Ela retirou uma amostra de sangue e foi olhar ao microscópio o aspecto do sangue dela. E viu o aspecto normal do sangue, em que vemos os glóbulos vermelhos dispersos e entre si. E depois fez a experiência de pegar num telefone móvel e teve a falar durante uns 10 minutos.
ao fim desse tempo, foi testar o seu mesmo sangue. E o que viu foi isto. Este aspecto. Este aspecto designa-se por rolô, em que os glóbulos vermelhos ficam empilhados como moedas. E este efeito é bastante conhecido dos oncologistas, especialmente em doentes com cancro. Isto provoca uma circulação do sangue pior, a redução dos compostos do corpo de forma menos eficaz e a oxigenação piora, porque a oxigenação depende dos glóbulos vermelhos. Esta mesma experiência foi feita depois por outra investigadora, em que observou lá mesmo o sangue. Isto é uma experiência que é simples de fazer, desde que tenha um microscópio. E em que observaram antes de estar exposto, de 45 minutos com o telemóvel no bolso. E o respectivo efeito, porque não nos esqueçamos, como eu referi há pouco, o telemóvel, mesmo no bolso, ele está sempre a comunicar à estação base: olha, eu estou aqui. Onde é que tu estás? Eu estou aqui. X em X tempo, emite radiação. E o efeito no sangue, ao fim de 45 minutos, a falar, é pior porque a intensidade é maior. Mas mesmo no bolso, isso tem efeito. Um outro efeito que se mediu foi, por exemplo, na vitalidade dos espermatozoides, em função da intensidade de campo. Quanto maior for a intensidade de campo, menor é precisamente a atividade dos espermatozoides. E, para alguns médicos, que sabem que isto tem provocado problemas de fertilidade em casais. É um dos focos de problemas de fertilidade. Ou é uma contribuição adicional para isso. Isto porque normalmente as pessoas andam com o telefone no bolso, onde expomos os órgãos reprodutivos a estas radiações. É um caso a pensar, não é? Mais umas notícias, estas são recentes, em que se começa a verificar uma incidência de cancros coloretais em jovens, uma incidência crescente. Ainda não se sabe exatamente a causa, mas que é um facto. Por exemplo, especialmente aqui nas faixas dos 10 a 44 anos, este estudo reuniu os resultados desde de 99 a 2020 e a incidência é maior, por exemplo, em idades dos 10 e de 24 anos. Qual a causa disto? Ainda não sabe a certeza. Mas pode-se ficar a pensar. Ora, estes são estudos que mostram precisamente isso. Outros efeitos que se verificam é efeitos nos outros seres, como, por exemplo, abelhas, pássaros, cães, vacas, etc. E, no caso das abelhas, isso é crítico
porque elas, ao serem expostas à radiação, elas perdem o sentido de orientação e depois já não conseguem retornar à respectiva colmeia e depois morrem. Por exemplo, aqui há um estudo em que fizeram essa experiência em 3 colmeias, pondo uns telemóveis lá e ao fim de 10 dias as abelhas já não voltavam e as colónias morreram. Isto é crítico no caso de estações base, por exemplo, em zonas rurais. Mas agora há um facto novo, que andam a colocar uma rede de satélites de comunicação 5G. O Elon Musk anda a colocar essa rede, a Starlink, que pretende irradiar o planeta todo com radiação nas frequências 5G, para garantir comunicação para toda a gente, em todo o sítio. Isto significa que estamos a expor os outros seres a essa radiação. Até agora estava um pouco limitado às comunidades humanas, mas a utilização de satélites vai mudar isso. O que é que isto vai fazer? Não sabemos, mas já dizia um senhor há muitos anos, o Einstein, que se as abelhas desaparecerem do planeta, nós só devemos ter aí uns 4 anos de vida no planeta. Outros efeitos, por exemplo, em plantas, que se podem medir. Por exemplo, este artigo mostra o caso do desenvolvimento de plantas expostas à radiação de um router, em que ao lado é sem exposição, do outro lado é com o router, em que vemos claramente que isso afeta o desenvolvimento das plantas. Por exemplo, se formos observar as células das folhas, vemos danos nas plantas que foram expostas, vemos danos celulares nas plantas que foram expostas à radiação do router. Um outro caso aqui desta mesma investigadora, em que mostra o desenvolvimento das plantas, consoante foram expostas à radiação ou não, e um caso curioso que estas plantas até se tentavam afastar da radiação. É de facto um caso bastante curioso. O que mostra que isto tem efeitos. E se formos observar depois as folhas e as células das plantas, vemos vários efeitos nas paredes das células, nas mitocôndrias, etc. Os próprios fabricantes dos equipamentos, eles recomendam que o equipamento não seja guardado em contacto com o corpo. Por exemplo, para o iPhone, recomendam uma distância de pelo menos de 5 mm do corpo. Quando o pomos no bolso, a distância não é de 5 mm. E quando o utilizamos encostado à orelha, a distância não é de 5 mm. É 0. Por exemplo, os tablets. Recomenda-se usar uma distância de 20 cm de qualquer parte do corpo. Por exemplo, a Samsung, num dos telemóveis antigos, por exemplo, o S7, recomendava a utilização a uma distância de 15 mm. É 1,5 cm. Isto para reduzir a intensidade de campo. Eles próprios sabem isso. Mas é o que temos.
Por isso é que no PhoneGate, ao testarem os telemóveis nas condições reais que as pessoas os utilizam, eles, a grande parte, excede os limites legais. Porque o próprio fabricante depois diz: mas você não deve usar o telefone encostado ao corpo. Está lá nas recomendações, mas muito escondido nas recomendações. Mas se pesquisarem, se forem procurar nas recomendações de segurança, o próprio fabricante indica isso. E as próprias operadoras, elas informam os acionistas que podem vir a ter riscos financeiros devido aos efeitos de saúde no longo prazo da utilização dos consumidores pelos seus equipamentos. Mas não informam o público. Informam apenas os acionistas. Se formos ver as entidades reguladoras e que definem as normas e os limites legais, em que os governos se baseiam depois para definir as leis dos limites de radiação, elas são baseadas no conjunto de organismos que é controverso. As pessoas que constituem esses organismos. Porque normalmente elas têm ligações à indústria e ligações aos outros organismos, ou seja, os mesmos fazem parte dos outros organismos também. Significa que é um grupo fechado. E não admitem ninguém que discorde deles. E como é um grupo fechado, eles definem as leis. Por exemplo, aqui, este conjunto de jornalistas que fazem parte do Investigate Europe, nesse artigo, eles falam disso e mostram as interligações dos vários elementos, que são poucos, isto são cerca de 13 pessoas, mas que fazem parte de vários organismos, e a maior parte deles vem da indústria, ou seja, defendem os interesses da indústria. Depois deixo aqui algumas referências que podem consultar e alguns livros que existem que falam sobre esta temática. E o último slide pronto, aqui é uma caricatura em que quando há mais algum estudo que é feito que mostra efeitos, a indústria manda abafar esse estudo, porque não lhes interessa. O negócio está bombástico, cada vez vendem mais, e é esta a realidade que temos. Agora, então, eu gostava de vos mostrar e poder medir alguns do valor dos campos que temos aqui na sala. Vamos lá ver se eu consigo só mostrar. Este medidor. Este é um medidor profissional de campos eletromagnéticos. É usado para fazer a frição das normas e dos limites legais. Ora, aqui estamos bastante bem porque estamos a cerca de 0,2, 0,3 volts por metro. Podemos medir usando um outro medidor
mais simples e medir as intensidades que temos dos campos eletromagnéticos. E agora, se conseguir juntar isto para aqui. Ok. Pronto, isso mostra o que o medidor está ali a medir. Este é um outro que mostra a mesma coisa, numa faixa de frequências que ambos vão até aos 8 GHz, ou seja, que cobrem toda a faixa de comunicações que temos. Podemos ver a evolução ao longo do tempo, assim como aqui ele mostra. E se aproximarmos se nós pusermos os telemóveis ali ao pé, era isso que eu queria mostrar. O diabo é o telemóvel. As ondas são ótimas, mas tem um diabo. para ver se alterar. Ok. Então e este? O sensor está onde? É aquele? Estamos a usar os dois. Neste momento, estamos a ver este gráfico e as medidas feitas por ele e o outro ao lado. Estava a dizer que se nós aproximarmos dali... Sim. Há um voluntário. Não, eu já Estava estava a oferecer. Já me estava a oferecer. Pode aproximar da antena e experimente fazer uma chamada ou ligar os dados. Sim, por exemplo. Este está com 5 G ligado. Este está com 5 G ligado. Olha, mas já estava a ver. E se aproxima. Este tem 5G, já vai no... Também Mas toca na antena mesmo. Que é o caso quando encostam o telefone ao ouvido. Pois, já vai a 5, 4. Quase. Não, já teve ali. Já teve uns 5. Era só para experimentar. E a intensidade máxima que se consegue medir depende depois da necessidade do telefone emitir mais ou menos potência. Isso depende da distância à antena. Quanto maior for a distância à antena, ou seja, quando nós temos menos tracinhos no telemóvel, temos menos sinal, é quando o telefone precisa de emitir com mais potência. É o caso pior da utilização. Quando vocês tiverem o telefone com pouco sinal, evitem aproximá-lo do corpo, porque ele vai estar a emitir ao máximo. Isso depende da distância à estação base. Pois, há algumas recomendações que se fazem. Utilizar o telefone no modo de mãos livres ou com um auricular, de forma a minimizar as radiações para o seu corpo. Outra coisa é não dormir com o telefone ao lado. Se for wireless. Se for wireless, está a pôr a É a mesma coisa. Pois, é um auricular com fio. Era Com fio, não é sem fio. Claro. Sem fio está a É a transmitir. mesma coisa. É a mesma coisa. Transmitir na mesma coisa. Pois, exatamente. Outra recomendação que fazem é não levar o telefone para o quarto. Não dormir com o telefone na mesa de cabeceira. Distância. Porque quando nós estamos precisamente a descansar, é quando o corpo tenta fazer a regeneração dos danos ao longo do dia.
E se estamos ainda a perturbar essa regeneração, isso não é bom. Se pudermos minimizar isso, basta afastar o telemóvel. Não ter o telefone no quarto, nem dormir, como há caso de algumas pessoas, com o telefone debaixo do travesseiro. É algumas recomendações. Ainda aqui uma outra aplicação, esta do analisador de espectros, em que é o caso aqui deste equipamento, que podemos definir uma faixa de frequências em que mostra depois a radiação em função das frequências. Pela identificação da respectiva frequência, nós conseguimos saber qual é, por exemplo, o operador que tem aquela frequência precisamente licenciada. Aqui o que está indicado, isto não corresponde às nossas operadoras aqui em Portugal, porque este software é da Alemanha, o fabricante é da Alemanha, e este mapa é das operadoras precisamente na Alemanha. Mas vemos aqui algumas frequências, usando o analisador de espectros, que nos permite verificar precisamente esses níveis de radiação, ou usando, por exemplo, um portátil, em que nos indica a mesma informação, mas de forma, mais cómoda de usar. Esse que é maior está a utilizar esta pequena antena, que pode ser ligada ao computador e registar as várias componentes então de frequência e identificar, por exemplo, de onde vem. É algumas das aplicações possíveis que podemos ter usando equipamentos.